Partido dos Trabalhadores, o PT, notificou de maneira extrajudicial o Google, plataforma Google, por uma possível associação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao termo corrupção. Segundo o documento, a plataforma teria sugerido aos usuários a busca por Lula corrupção quando esse usuário estava procurando Lula coroação, para saber da visita do Lula à Inglaterra na coroação do rei Charles no último sábado, dia 6, quando, claro, obviamente, o presidente Lula esteve lá em Londres para participar dessa cerimônia de coroação. Ao pesquisar as palavras Lula e coroação, a própria plataforma Google estava interpretando que o usuário teria cometido um erro de digitação e estava disponibilizando uma opção de correção do erro, presumindo que o usuário quis pesquisar Lula corrupção, é o que afirma aí a nota que foi encaminhada extrajudicialmente ao Google. Kim Rafael, tem um exagero do Google aqui, natural o erro, as palavras são parecidas ou não? Aqui é maldade do Google. Pois é, mas geralmente quando fala tem uma correção do Google é que você supostamente escreveu errada a palavra. Então há um erro muito grotesco aqui do algoritmo. Isso é completamente que precisa ser sanado. Tá certo, né? O partido ter notificado aí, mesmo que seja de forma extrajudicial, ao Google para corrigir esse algoritmo. Porque não tem, a coroação é uma palavra correta. Se fosse escrito lá de forma equivocada, é óbvio que o Google gostaria que você corrigisse. Até porque o algoritmo está atrelado na palavra correta. Mas óbvio, né? Todo histórico não ignora completamente a situação histórica do Partido dos Trabalhadores com o Lula e Dilma no poder. Tweet, professor Jorge, sua vez. Olha, me parece que essa questão há uma certa indução quando você tenta corrigir. Coroação, corrupção, há uma distância entre as duas palavras, inclusive no seu conteúdo. Um exemplo, quando a gente busca Kim Rafael, entre aspas, no Google, aparece o Kim Rafael Serena Antunes. E aí, já na sequência, aparece o vínculo dele com o Rogério Calação da Silva. E quando você busca uma imagem, aparecem somente mulheres. Curiosidade. Algoritmo. Nada é perfeito. Kim Kardashian aparece. O que? Vocês estão... Não tá fazendo nada. Ele só fez uma referência. Não tem problema. Busca o teu nome. Não tem problema você parecer mulher, né? Não teria problema, né? Nada. Não teria problema, né? Não, nada. Só tô Achei comentando. que vocês fossem preconceituosos. Vamos lá. Ô, Fernando Tupan, essa conexão dos algoritmos do Google aí de corrupção com coroação, tem uma maldade, um exagero nisso ou é natural? Vida que segue? Vida que segue, né, Paulo Caetano? É muita ladainha para pouca ação. O que a gente pode falar ali, que talvez pode parecer, é a coroação do Lula como sinônimo de corrupção. Pode ser isso. Pode ser tanta coisa. Eu não sei, Paulo Caetano, mas eu acho que deixa as coisas acontecerem. A gente sabe que a população brasileira acha que esse começo de governo aí que está bem desastroso, gastando fortuna. Agora a gente não sabe se está gastando 95 por dia numa suíte em Londres, ou se é 40 mil, mas mesmo assim é muito exagerado. E tem gente que fala que pagaram R$300 num hotel em Maringá. É caro, pelo amor de Deus. Olha, 40 mil reais, eu nunca vou ter o prazer disso. E nem vou aceitar. Vamos lá. Ô, Rigon, palavras são termos bem distintos aqui. Corrupção e coroação. Significados absolutamente distintos. Você escrevia a palavra de maneira correta e ainda assim o algoritmo te corrigia, querendo te colocar e fazer a ligação do nome do Lula com a corrupção. No entanto, o nome do Lula não está ligado à corrupção? Olha, é a mesma coisa que você escrever coroa e aparecer implante dentário, né? O Google faz essas coisas. Eu me recordo uma vez, se escrevia assim, prefeito de Maringá, era o Silvio Barros. Aparecia, você não quis dizer Ricardo Barros? Então o Google também não está, de certa forma, todo errado, né? Então, vamos dar um descanso aí. Mas tem outras coisas, se você digitar joia, 16 milhões, vai aparecer um outro nome. Bolsonaro. Não, assim, cara que zombou da primeira-dama da França, vai aparecer um outro nome. O Google tem essa coisa, eu não sei como é que funciona quando eu não sou da área. Mas acho normal, isso não é nada demais.
Tem gente que tem vinculação com um nome muito pior. Ainda mais os homônimos. Tem homônimos que, se você digitar o nome, parece lá coisa escabrosa, né? Então, eu considero isso normal, nada intencional. Eu vou falar com o especialista. Agnaldo Vieira, eu quero te ouvir sobre a confusão do Google. Tem confusão? Porque algoritmo não tem confusão. Algoritmo, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Eu acredito que não tenha confusão e nem seja uma retaliação do Google a essas questões da, entre aspas, censura, né? As redes sociais, enfim, as bigs. Eu acredito que seja pelo fato da coroação não ser uma palavra ligada ao presidente, né? Não é uma palavra que estava associada a ele e tão diretamente, né? Porque não existe coroação para o Lula, enfim, algo que, se você escrever coroação em inglês, obviamente, né? Lá na Inglaterra, vai ter a ligação com o reinado. E não tem como a gente não desassociar a palavra corrupção ao governo Lula, então, e ao próprio presidente. Então, eu acho que não existe uma maledicência do Google, não acredito realmente que seja aquela possibilidade que ele dá. Você não quis dizer, né, outra coisa, porque a palavra corrupção está ligada na questão de algoritmo ao presidente. Então, não foi de forma alguma nenhuma tentativa do Google de associar indevidamente, né? É que a coroação não está ligada ao presidente, não é uma palavra ligada ao presidente Lula e principalmente aqui no Brasil a palavra em si. Então a dificuldade do Google de localizar essa palavra com o presidente Lula.